Você já se perguntou o que realmente significava ser chamada de bruxa antigamente? E não, eu não estou falando de vassouras voadoras ou de magia que a gente vê nos filmes. Eu estou falando de mulheres sábias, mulheres que tinham uma conexão profunda com a natureza, com o céu e com os ciclos da vida. Hoje, eu vou te contar essa história, do jeito que ela realmente foi vivida e explicar por que esse conhecimento ancestral se tornou motivo de perseguição. Então, o que era uma bruxa de verdade? Antigamente, a figura da bruxa era, na verdade, a de uma mulher sábia, uma curandeira, uma parteira, alguém que vivia em total sintonia com o mundo natural. Ela não precisava de livros ou laboratórios, ela observava a vida ao seu redor. Ela entendia o comportamento dos animais, conhecia as plantas e suas incríveis propriedades de cura. Ela olhava para o céu e compreendia os ciclos da lua e as estações do ano. Ela sentia a energia da água da terra, dos rios e dos mares. Era um conhecimento vivo, prático, passado de mãe para filha, de avó para neta, de geração em geração. Essas mulheres sabiam, por exemplo, que a lua não era só um enfeite no céu. Elas percebiam sua influência direta sobre as marés, sobre a seiva das plantas, sobre o crescimento das raízes. Elas viam como a lua afetava o comportamento dos animais e até o nosso próprio corpo. E com base nisso, elas sabiam exatamente qual era a melhor fase da lua para plantar e garantir uma boa colheita. Sabiam quando colher para que os frutos estivessem no seu auge. Entendiam quando era hora de deixar a terra descansar e quando a natureza estaria mais ativa e fértil. Isso não era superstição. Era a ciência da observação, um conhecimento prático, testado e repetido ao longo de séculos. Mas se esse conhecimento era tão útil e natural, por que elas foram perseguidas? A resposta está no poder. Essas mulheres curavam pessoas sem precisar da autorização ou da intermediação da igreja. Elas tinham uma influência gigantesca em suas comunidades. Eram respeitadas. Elas dominavam saberes que os homens daquela época, especialmente os que estavam no poder, não conseguiam controlar. E, acima de tudo, elas viviam fora do padrão que era imposto às mulheres. A igreja e o poder político da época simplesmente não podiam aceitar que mulheres tivessem tanto conhecimento, autonomia e voz. E tudo aquilo que não podia ser controlado, que era diferente, passou a ser chamado de bruxaria e demonizado. Diante da perseguição, muitas dessas mulheres sábias fugiram. Elas se esconderam em florestas, montanhas e regiões isoladas, lugares onde elas tinham uma vantagem clara. Por quê? Porque elas conheciam cada trilha, cada som da natureza, os ciclos dos animais e as áreas perigosas. Elas sabiam onde encontrar abrigo e comida, e quando seus perseguidores entravam nessas matas e se perdiam, se feriam ou até desapareciam, a culpa, claro, era jogada sobre elas. Isso só aumentou a fama de que eram seres perigosos, sobrenaturais. O medo foi o terreno fértil que fez o mito da bruxa má florescer. Mas e a história de que elas usavam ervas para atacar, para envenenam? Não existem provas históricas confiáveis de que essas mulheres usavam venenos ou drogas para atacar pessoas. O que os registros mostram, na verdade, é que elas usavam as ervas para o contrário, para tratar ferimentos, aliviar dores, para resistir ao frio e à fome enquanto fugiam. As histórias terríveis de ataques e feitiços surgiram, em sua maioria, de confissões obtidas sob tortura e de lendas que foram espalhadas pelo medo e pela ignorância. E a astrologia, ela também fazia parte desse grande saber, mas não era
o horóscopo de revista que a gente conhece hoje. Era um calendário natural, uma forma de ler o tempo através do céu. Os signos do zodíaco, na verdade, representavam os ciclos da própria natureza, o nascimento na primavera, o crescimento no verão, a colheita no outono e o descanso no inverno. A lua, o sol e as estrelas eram guias que ajudavam a organizar a vida, a agricultura, os rituais de passagem e até o cuidado com o corpo. Ler o céu era, no fundo, ler a própria terra. As mulheres chamadas de bruxas não eram monstros, eram mulheres que sabiam demais em um mundo que não estava preparado para aceitar mulheres sábias e poderosas. Hoje, felizmente, esse conhecimento ancestral está sendo redescoberto, resgatado, e talvez a verdade seja que, no fundo, ele nunca tenha deixado de viver dentro de nós. Se essa história fez sentido para você e abriu seus olhos para uma nova perspectiva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. A história real das bruxas merece ser contada. Obrigado e até a próxima!